Então, eu sempre falo que é muito importante a gente divulgar a pós-graduação. Por quê? Porque existem pessoas ainda na nossa instituição que não sabem o que é a pós-graduação e a importância que ela tem no contexto geral. Não entendem, por exemplo, que a gente só é universidade porque a gente tem cursos de pós-graduação e, em especial, cursos de doutorado. Então, uma instituição de ensino superior, ela não é universidade enquanto ela não tiver cursos de pós-graduação em nível doutorado. Então, é importante que isso fique claro, porque há um discurso na universidade, de um modo geral, é, diminuindo o espaço da pós-graduação, o papel da pós-graduação e aumentando o papel da graduação. Então, a verdade é que esses dois níveis, eles têm que crescer juntos, eles são irmãos. Não existe um mais importante do que o outro, ambos são importantes. Então, é muito importante que a gente enfatize isso em qualquer lugar de fala que vocês estiverem, que a gente se coloque enquanto trabalhadores da pós-graduação, né? Bom, a pós-graduação, ela segue, né, no Brasil, ela segue o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pós-Graduação e de uns 8 anos, mais ou menos, para cá, todos os dados da pós-graduação, eles são publicizados. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aos dados da pós-graduação nacional via a plataforma Sucupira, que é uma plataforma que causa arrepios nos coordenadores, né, porque a gente passa dias e noites sem dormir para preenchê-la. Mas é uma plataforma muito útil no ponto de vista que a gente consegue comparar, né, os dados dos nossos programas com outros dados, e nós conseguimos acesso a várias informações que antes, quando era aquele preenchimento no papel, a gente não tinha acesso. Então, eu vou mostrar para vocês, caso alguém aqui ainda não saiba como acessar, né, só para a gente ter isso mais claro que eu estou falando. Descarrega aqui. Pronto, então essa é a página inicial da bendita plataforma Sucupira. Então, a plataforma Sucupira, todos esses quadradinhos aqui são bastante úteis para a gente, quando a gente quer se comparar com outros programas. Então, você consegue ver, conhecer o que é a avaliação da pós-graduação, a qual todos nós estamos submetidos. Você conhece informações sobre todos os cursos aprovados, né, e dentro do sistema. Você consegue acesso à coleta Sucupira, e todos esses dados que eu estou falando aqui são dados públicos. Não precisa login de CPF nem nada, são todos dados públicos. E esse quadradinho aqui, avaliação quadrienal, ainda está em branco, porque o processo vai começar agora no segundo semestre. Então, nós mandamos o relatório Sucupira, nós mandamos os destaques, e agora nós vamos começar a acompanhar ansiosamente, né, esse resultado das avaliações que vão estar nesse quadradinho, que será muito acessado, né, nesse segundo semestre. Então, a previsão que a gente receba as notas é lá para o final de dezembro, talvez comecinho de janeiro. Mas essa plataforma aqui, quando nós vamos para os dados estatísticos, nós temos informações bastante interessantes de estudo, que são as informações nacionais. Então, essa informação GeoCaps, né, que está na plataforma Sucupira, nos dados públicos, elas nos permitem entender como que o Maranhão está no contexto geral. Então, eu consigo ver as informações do Brasil como um todo, né, e eu consigo ver especificamente as informações do Maranhão. E aqui embaixo eu tenho vários filtros, por exemplo, concessão de bolsas, bolsistas CAPES que estão no exterior, distribuição de discentes de pós-graduação no Brasil. Então, por exemplo, se eu pegar distribuição de discentes de pós-graduação no Brasil e clicar aqui, ele vai me distribuir por área, né? E se eu clicar aqui no Maranhão, ele consegue me dar um retrato do que a gente tem no Maranhão. Então, no Maranhão como um todo, né? Independente de ser federal. O EMA, SEUMA, ele vai me dar toda a informação dos alunos. Então, isso é muito útil quando a gente vai fazer apresentações e solicitar recursos financeiros, né? Porque cada vez mais a gente tem que enfatizar a relevância regional de um determinado programa, o papel social que esse programa tem
em um determinado contexto. E quando a gente fala do programa de letras, né, de Bacabal, é inegável o papel social dele. Então, isso é um ponto muito forte para crescimento do programa. Por quê? Porque existe muito espaço para crescer, existe uma demanda grande e existe um papel de amplificação de conhecimento em toda uma região. Então, toda vez que vocês forem falar sobre o programa e pedir recursos para as agências de fomento, isso tem que ser bastante enfatizado. E se vocês precisarem de dados, esse GeoCaps, ele nos ajuda bastante nessa quantificação matemática, digamos assim. Bom, na plataforma Sucupira também, nós conseguimos entrar em cursos avaliados e reconhecidos e conseguimos ver por vários tipos de filtro, né? Por área de avaliação, por nota, por região, busca avançada. E quando a gente vai dentro dessa busca avançada, eu consigo ver dados muito específicos de um determinado programa, né? Então, dados cadastrais do programa, os discentes, os docentes, os egressos. Então, tudo isso está na plataforma Sucupira. Então, é preciso que a gente se aproprie dessa plataforma. E não é só o coordenador e nem o colegiado. Os docentes e os discentes têm que se apropriar da plataforma Sucupira, porque se a gente não conhece como a gente é avaliado e o contexto onde a gente está, a gente não consegue evoluir, né? Primeiro a gente precisa conhecer para poder evoluir. Então, como é que todos os programas da minha área estão conduzindo seus trabalhos? Qual é o pensamento da área, né? Então, isso é muito importante. Bom, quando eu vou aqui para a seleção, eu posso colocar o programa de letras e consultar, né? Nós temos 2 programas de letras na universidade, um em Bacabal e outro em São Luís. Eu posso consultar especificamente o relatório Sucupira, o relatório CAPES, desculpa, do programa de letras. Então, essa é uma visão de todas as janelinhas, né? Vocês estão vendo várias janelinhas aqui, onde o coordenador tem que preencher todas essas janelinhas para que o relatório seja enviado. E aqui ele tem uma informação muito preciosa de tudo que está acontecendo no programa. Então, como a Mariana falou, se o programa não tiver um delineamento estratégico muito claro, então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, é importante, e a gente está sendo muito cobrado, né? A CAPES está cobrando muito, que os programas tenham uma estratégia, né? Tenham metas e tenham estratégia para alcançar aquelas metas. E uma coisa muito importante também que a gente está sendo cobrado, e que foi introduzido nessa quadrienal, foi essa janelinha de egressos. Então, essa informação de egresso ela era muito solta. Tinha programa que colocava, tinha programa que não colocava, e agora é obrigatório. Por que isso? Porque a pós-graduação ela é feita para os estudantes, né? Para que a gente forme recursos humanos, para que a gente forme mestres, para que a gente forme doutores. E essa formação, ela tem que ser avaliada de alguma forma, né? Então, talvez ainda não se chegou a uma forma ideal de fazer essa avaliação. Nós fomos aprendendo durante essa quadrinal, foi a primeira vez que isso foi feito, mas eu espero que na próxima quadrinal isso esteja mais claro. Mas, por exemplo, alunos de doutorado que se formaram, se titularam em doutores, né? Começando do nível mais alto. Então, o que se espera de egressos de um curso de doutorado? Que eles consigam produzir suas próprias pesquisas, né, seus próprios projetos, arrecadar recursos financeiros e nuclear. Então, futuramente, quando o programa de letras tiver o curso de mestrado e o curso de doutorado, esses alunos de doutorado, o ideal é que eles saiam e consigam nuclear novos grupos de pesquisa. Então, isso é o que se espera. Por quê? Porque ele vai ter amplo papel social, né, de aumento de grupos de pesquisa, talvez até novos campi, né, em outras cidades, enfim. E do aluno de mestrado, o que se espera? Bom, durante muito tempo, o pensamento era: aluno de mestrado é formado para ser professor, né? Lá quando surgiu, né, 20 anos. E o aluno de doutorado era formado para ser um pesquisador.
Então, hoje, isso já meio que se confunde, né? Não se pensa mais no aluno de mestrado exclusivamente como um estágio de formação para ser professor. E se pensa também no aluno de mestrado como um pesquisador e professor. Então, não há mais essa separação. O que há é profundidade de níveis, né? Então, se você pega uma tese de doutorado, em geral, ela tem um aprofundamento maior do que uma dissertação de mestrado, até pelo tempo que a gente tem, né, para trabalhar as nossas ideias no mestrado, que é um tempo muito curto. E o doutorado, a gente tem um tempo mais longo, um tempo de amadurecer melhor e de aprofundar melhor. Então, muitas pessoas eu vejo falando assim: eu não vou fazer mestrado porque eu não quero ser professor. Mas não necessariamente você precisa ser professor. Então, a gente tem que começar a quebrar esse preconceito, digamos assim, porque não deixa de ser um preconceito. Por quê? Porque no Brasil, a gente pensa em pesquisa científica como universidade, né? A gente associa muito a pesquisa científica como ensino superior. E isso em outros países mais desenvolvidos, a gente já não tem mais essa associação tão clara. Claro que se faz pesquisa nas universidades, mas também se faz pesquisa nas indústrias, né? No, na, o papel social, digamos assim, de um mestre e de um doutor, ele é mais amplo do que ser professor de uma universidade, de um curso superior. Então, a primeira coisa é uma desconstrução, né? Eu não quero ser professor universitário, mas vamos supor que eu vou ter chamando aqui para a nossa realidade, eu vou ter uma empresa que trabalha com linguística, né? Não será bom eu ter funcionários que tenham, que sejam mestres, né, que tenham uma capacidade de pensamento científico dentro da minha empresa? E eu tenho um exemplo muito claro isso dentro da minha família. A minha irmã, ela sempre foi empreendedora, ela é enfermeira e ela trabalha com a parte de equipamentos hospitalares e ela sempre teve essa visão empreendedora, sempre quis ser empreendedora. E aí ela fez mestrado em Ciências da Saúde, demorou um tempo, ela foi fazer o doutorado em biotecnologia. E aí, no meio do doutorado em biotecnologia, ela entrou naqueles questionamentos, né, que a gente sempre passa por isso, todo aluno passa, não eu não preciso mentir, né? Fazer pós-graduação não é fácil, né? Nós sabemos. E ela passou por questionamentos dizendo assim: eu sou empresária, né? Estou bem na minha empresa, o que eu quero me desgastando fazendo doutorado, escrevendo tese e tal. E aí, todo orientador também é um pouquinho psicólogo, né? Nós precisamos desenvolver a capacidade de ajudar os nossos alunos, e cada aluno é um ser individual, com suas necessidades individuais, então é um grande aprendizado, né? É uma relação de muito amor e de muito aprendizado conjunto. E aí eu falei para ela, eu falei, pensa bem, quando tu fores te apresentar lá para os hospitais da vida, né? Quando tu fores te apresentar, tu vais dizer assim: eu sou doutor em biotecnologia. Qual vai ser a interpretação dele? Essa moça aí é uma moça que estuda, né? E que ela tem todo um conhecimento científico. Por quê? Porque o doutor tem um conhecimento científico na cabeça das pessoas, né? A mesma coisa o mestre, né? Quando a gente se refere a alguém com muito respeito, nossa, esse é um grande mestre. É a mesma coisa, né? Com níveis de profundidade diferentes nos seus trabalhos de conclusão de curso. Então, é importante que a gente quebre isso. Então, você aumentar o número de mestres e número de doutores é relevante por si só, né? Então, principalmente na nossa região, que a gente tem poucos mestres e poucos doutores. Então, é preciso que a gente trabalhe essa cabeça, né, dos nossos alunos. Então, dentro desse contexto, entendendo aqui, vocês entram na Sucupira, olhem lá e vejam as informações que são relevantes para nós, né? Enquanto programa, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber que existem normas que regulamentam o nosso programa.
Então, o nosso programa de letras, ele está regulamentado por um comitê, que é o Comitê de Linguística e Literatura. Então, eu preciso saber quem são as pessoas desse comitê. Então, quem é o coordenador de área? Então, hoje a gente tem a doutora Germana, que é a coordenadora de área, que é da Federal do Pará, o adjunto é o José Sueli, que é da UFO, e aí eu tenho um contato, que é um e-mail. Então, por que eu estou colocando isso? Porque é preciso que a gente se aproxime dos coordenadores de área. É preciso que a gente traga esses coordenadores de área para perto de nós. É preciso que a gente convide membros desse comitê para virem no nosso programa. Agora, então, está até mais fácil, né, por conta da história da pandemia e as coisas virtuais começaram a ser facilitadas. Então, é preciso essa aproximação. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Maranhão, quando a gente lida com pessoas nesses comitês, no caso de vocês, a gente tem a sorte que é uma coordenadora que é do norte, né? Então, ela já não tem mais a visão preconceituosa, digamos assim, de Nordeste e Norte. Isso já facilita bastante. Mas muitas vezes a gente ouve discursos que são preconceituosos, né? Ah, nossa, se vocês fazem pesquisa lá no Maranhão, parece uma coisa assim que é de outro mundo. E o tempo todo a gente precisa mostrar que a gente faz pesquisa aqui de qualidade, que não deve nada para ninguém e tal. É sempre um poder de convencimento. Então, muitas vezes é importante que a gente traga essas pessoas em loco para que elas vejam a empolgação dos nossos alunos, elas vejam a qualidade dos nossos alunos. Quando eu era coordenadora do Ciência da Saúde e nós conseguimos finalmente passar para 4, uma estratégia que nós utilizamos foi convidar pessoas do comitê de área para as nossas bancas. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando chegou lá na discussão da plenária no comitê de área, onde eles decidem quem vai ser nota 3, 4, 5, 6 e 7, enfim, existiam pessoas que conheciam o programa. Então, não era mais um programa no papel lá no Maranhão, né? Diz assim, nossa, eu fui numa banca, muito bom, porque essas trocas de informações acontecem. Então, se eu posso dar um conselho, é começar a convidar pessoas, né, para as bancas de vocês. Escolham os melhores trabalhos, aqueles que até já foram publicados ou estão para ser publicados, né, para chamar essas pessoas para quando eles forem discutir nas plenárias, eles já terem um desenho do que é o programa de vocês e eles vão reproduzir isso lá na plenária. E nessa página aqui da CAPES, a gente tem todos os documentos norteadores. Então, o documento de área, ele passa a ser nosso livro de cabeceira do programa, né? Esse documento de área é o que norteia, é o que dá todas as diretrizes. Então, ele é imprescindível. A ficha de avaliação, ela também é um documento muito importante. Então, se vocês nunca viram a ficha de avaliação, eu recomendo que vocês olhem a ficha de avaliação, né? Os alunos olhem essa ficha de avaliação. Por quê? É por causa dessa bendita ficha de avaliação que muitas vezes os coordenadores são exigentes com os alunos, né? Com o tipo de trabalho que o aluno está fazendo, os prazos que esse aluno tem que cumprir. Então, tudo está aqui muito bem desenhado. Então, o que a gente tem que fazer? Receita de bolo. É isso que a nossa área está exigindo? É isso. Mas é chato a gente ter que se submeter a CAPES, mas infelizmente a gente está no sistema, né? Então, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele cresceu por conta dessa avaliação. Então, a gente acredita muito que a avaliação ela foi um passo importante para que a gente subisse degraus e que a gente tenha cursos hoje de excelência mundial, né? Então, a meta de todo o programa que começa é ir galgando os degraus até chegar em excelência. Então, hoje em dia, nós só temos um curso de excelência na UFMA, que é um curso nota 6. E quando eu falo curso de excelência, eu falo curso 6 e 7. Por que a gente fala cursos de excelência são os 6 e 7? Porque esses cursos, eles já chegaram num patamar onde ele já tem internacionalização, e isso é tanto em relação à publicação internacional, receber pessoas
de fora do Brasil, mandar alunos para fora do Brasil. Então, é todo um contexto, né, que representa os cursos de excelência. E é importante que se diga também que esses cursos de excelência, eles não recebem PROAP, eles recebem uma outra verba, que é o PROEX, que é o Programa para Cursos de Excelência. Então, a forma de gestão é toda diferente, eles têm maior facilidade de gestão desse recurso e tudo. Então, nossa meta é sempre chegar lá, né? Mas, para o Nordeste, um curso nota 5, ele já é considerado um curso de excelência. Tanto que em alguns programas PROCAD, não sei se vocês lembram, mas quando o curso era nota 5 e ele estava na região Nordeste, ele podia ser um curso agregador, digamos assim, né? Ele não precisava ser 6 e 7 se ele estivesse no Nordeste. Então, ele podia apadrinhar os cursos 4 e os cursos 3. Então, como a gente quase não tem cursos 6 e 7, o curso 5 aqui é a nossa meta de excelência no Nordeste, né? Claro que se a gente chegar em 6 e 7, a gente está morto de feliz, né? Mas, enfim, aqui vocês conseguem verificar o que cada item desse tem em termos de peso, né? Então, por exemplo, o programa, se ele tem articulação, aderência, atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, estrutura curricular, infraestrutura disponível, relação aos objetivos, missão e modalidade de programa, isso tem 30% do peso desse item aqui, que é o item programa. E assim vai, cada item vai tendo seus pesos. Isso aqui é muito importante, e eu estou chamando muito a atenção disso, por quê? Porque é importante que o nosso programa converse tudo, né? Que seja um bloco que converse. Então, as nossas linhas têm que conversar com as nossas áreas. Os nossos projetos têm que conversar com as nossas linhas. Então, não adianta um professor querer estudar Sexo dos Anjos, né? Se aquilo, Sexo dos Anjos, não é uma linha do programa. Ele pode estudar, mas isso não vai fazer parte do programa. Ele não pode colocar um aluno de mestrado fazendo uma dissertação em Sexo dos Anjos. Por quê? Porque aquilo não vai conversar. Então, vai ficar um projeto isolado, né? Então, a nossa ideia de conjunto vai ficar prejudicada. Então, é importante sempre pensar isso nas avaliações, né, nos editais de seleção, como que isso vai ser pensado, e já visando a avaliação. Então, o perfil do corpo docente, sua compatibilidade e adequação à proposta do programa é fundamental. Então, vocês têm que ter um perfil de corpo docente compatível, homogêneo, todo mundo publicando, todo mundo orientando. Não basta só metade do programa publicar e orientar, né? E todo mundo tem que orientar mais ou menos a mesma média. Não adianta ter uma professora com 10 alunos e outro com nenhum. Então, toda essa adequação entra nessa história. Planejamento estratégico, o que a Mariana falou, nós fomos obrigados a fazer meio que em toque de caixa, isso não era um quesito que existia na avaliação anterior, né? Mas é um quesito que existe agora. E os processos, procedimentos, resultados de autoavaliação, que também não existia antes, era disperso, e agora nós fomos obrigados a fazer as autoavaliações dos programas. E aí vem outros itens, como o item de formação, né? Qualidade, adequação das teses e dissertações. Essa qualidade das dissertações e teses e qualidade da produção intelectual dos discentes e egressos é muitíssimo importante. Então, não basta o aluno terminar no tempo e fazer um bom curso, ele tem que produzir, né? Ele tem que ter produção bibliográfica associada à dissertação dele. Então, é importante que se incentive, por exemplo, desde a produção da graduação dele, né? Que ele, eu fiz um trabalho de graduação lindíssimo, mas ele está na gaveta. Vamos resgatar esse trabalho, né? Vamos dar uma cara uma cara nova para esse trabalho e vamos publicar durante o mestrado, porque isso vai valer como produção discente, né? E essa produção do egresso, ela vai valer, dependendo da área, tem áreas que vão considerar até 3 anos após, tem áreas que vão considerar até 5 anos após o término do aluno.
Então, é preciso que vocês vejam na área de vocês qual é esse tempo. Destino, atuação e avaliação dos egressos foi o que eu falei para vocês. Era um item que era perdido no meio do relatório, a gente informava, mas sem maiores detalhes, e agora vai ser muito importante. Onde que esse aluno de mestrado está? E aí entra uma responsabilidade não só do coordenador de informar, mas do egresso, né, do nosso aluno, de nos contar isso. E como é que ele conta isso? Ele liga para o coordenador? Não, ele preenche no currículo Lattes dele. Então, muitas vezes eu dou uma marocada assim nos currículos dos alunos, às vezes eles já estão no segundo ano de mestrado e sequer colocaram que estão fazendo mestrado. Né? Então, é importante que o aluno coloque no currículo dele que ele está fazendo mestrado. Por quê? Porque quando chegar na avaliação lá, os avaliadores eles vão entrar no currículo Lattes de todos os professores. Tem professores também que não botam, que são professores do programa XYZ. Então, é importante que a gente atualize. O coordenador fica falando, atualize o currículo, mas é atualizar em tudo, não é só na produção. Né? Atualizar na orientação, atualizar que está no programa, desde quando, né? Atualizar que já acabou determinada orientação, e o aluno também. Então, tudo isso pode ser observado pelos avaliadores lá na hora das reuniões diárias. E a qualidade das atividades de pesquisa e produção intelectual do corpo docente é um peso importante também. Então, notem aqui, o peso da produção docente é quase o mesmo peso da produção discente. Né? Então, a gente tem 20% para discente, 25% para docente. Existem várias discussões na CAPES tentando minimizar o peso da produção docente e aumentar o peso da produção discente. Ou seja, a gente passaria a contar não mais as produções individuais dos docentes, mas sim as produções coletivas com os alunos. Isso pode ser controverso? Pode. Mas eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu sou do Comitê de Área da Medicina 1, que é o comitê que avalia o programa que eu faço parte, né? Eu sou do comitê de área, e uma vez eu fui avaliar um programa que era nota 7. Este programa nota 7 era um programa excelente, assim, publicações com fator de impacto altíssimo, todos os professores altamente produtivos e tudo, mas quando a gente ia fazer uma razão da produção associada aos alunos, né? Então, a relação de produção discente / produção total dos programas era muito baixo, era bem abaixo de 20%. Então, isso denota o quê? Que a gente tinha um programa com excelentes pesquisadores, mas esses pesquisadores, eles estavam fazendo uma excelente pesquisa que não era envolvida com a formação. Então, o papel formador da pós-graduação não estava sendo levado em consideração, entende? Então, era um excelente grupo de pesquisa que trabalhava demais, publicava demais, tinha milhões de colaborações e milhões de recursos angariados, mas não formava bem seus alunos. Então, o papel da pós-graduação é intrinsecamente formação de recursos humanos. A produção vem como consequência dessa boa formação. Então, se eles tinham, sei lá, cada um tinha 1.000 pontos, vamos supor, de produção, pelo menos 700 pontos dessa produção tinha que ter aluno no meio da história. E não tinha, não era assim, entende? Então, esse programa, ele caiu de nota, ele foi para nota 6, ainda ficou em programa de excelência, mas se entendeu que aquilo tinha um caráter pedagógico para sinalizar para o programa que ele estava se preocupando muito na produção científica e no crescimento do corpo docente e estava se preocupando pouco na formação dos alunos, né? Claro que isso foi um debate enorme, o programa entrou com recurso, enfim, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse exemplo é um exemplo bastante simples, né? Mas é muito representativo. Outra coisa, a qualidade e envolvimento do corpo docente em relação à atividade do programa. Isso é essencial para que um programa funcione.
Então, o programa, ele não é só o coordenador, o vice-coordenador e o colegiado. O corpo docente tem que se apropriar desse programa. O programa é de todos, né? Todos têm que conhecer isso que eu estou falando. Todos têm que saber o contexto geral onde esse programa está colocado. Todos têm que saber qual é a estratégia. Existem professores que não se preocupam nem em ver quais são as revistas que têm maior qualis para que possa publicar com seus alunos. Então, isso é um erro gravíssimo, né? Esse professor, ele não está vestindo a camisa do programa. Então, todos têm que vestir a camisa do programa, docentes e discentes. O aluno tem que saber exatamente quais as revistas que ele pode publicar. Se ele vai publicar um livro, qual é a editora que ele pode publicar, para que ele traga isso para o programa, para que ele conte positivamente para o programa. E assim vai. E o terceiro item, impacto na sociedade. Esse impacto na sociedade era uma coisa muito pequenininha na avaliação até 2017, né? na última quadrenal que terminou em 2016. Era uma coisa pequenininha e hoje é um peso altíssimo. E é aí que a gente ganha muito aqui no Maranhão em termos de competitividade. Porque um programa em Bacabal, que tem um enraizamento tão forte quanto vocês têm, é de uma relevância social enorme. Né? Então, a gente ganha muito nesse aspecto. Em termos de internacionalização, o que a gente tem? A gente tem que começar a criar isso como cultura. É do dia para a noite? Não, de jeito nenhum. É fácil? Também não. É difícil para caramba fazer internacionalização. Porque internacionalização não é só mobilidade, né? Não é só eu mandar um professor para fora, eu trazer um professor. É ter convênios, é estabelecer parcerias com outras instituições. Só que quando a gente pensa nisso, em geral a gente já pensa lá no topo da mangueira, né? A gente está aqui embaixo, a gente quer chegar no topo da mangueira. Eu quero fazer parceria com a Europa, com os Estados Unidos. Às vezes é mais fácil a gente começar a fazer parceria aqui com os nossos primos, né? Argentina, Colômbia. Começa de pouco e vai crescendo. Então, essa é a nossa meta a longo prazo, né? Chegar na internacionalização. Por quê? Porque a longo prazo a gente não quer chegar em 6 e 7, e para a gente chegar em 6 e 7, a gente tem que trilhar caminhos. Então, esses caminhos a gente vai trilhando de pouquinho. Então, é importante que os alunos comecem a ter essa vontade. Muitas vezes, eu digo todos os anos, isso não é da agora, isso já vem de uns 10 anos para cá, nós perdemos as bolsas de doutorado sanduíche porque os alunos não querem sair. Então, a CAPES tem um programa que é o PDSE, que é Programa de Doutoramento Sanduíche no Exterior, onde as universidades têm bolsas, né? Então, todos os cursos de doutorado têm, no mínimo, 6 meses de bolsa para que o aluno fique no exterior. E, muitas vezes, os programas não conseguem alunos para mandar. E, às vezes, quando conseguem, esse aluno não consegue passar na prova de proficiência. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Como a Mariana falou, eu sou diretora da pós-graduação, e a pró-reitoria, que era a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, ela sofreu todo um processo de remodelamento, onde nós agora somos 5 diretorias, né? Pós-graduação, a pesquisa e inovação, a inovação e serviço tecnológico, a empreendedorismo e a internacional. Então, todas essas diretorias, elas conversam entre si, e antes as informações eram dispersas. Então, um ganho que a GEUFMA teve foi trazer a internacionalização para junto da pós-graduação, porque as duas não conseguem viver isoladas, né? E a gente agora consegue conversar. O simples fato da gente conseguir conversar, a gente já conseguiu chegar em rankings internacionais que antes a gente não conseguia. Antes não existia o que existe hoje? Existia, só que a gente não sabia. Né? Nem a pós-graduação sabia da internacionalização que estava acontecendo e nem a internacionalização sabia o que a pós-graduação estava fazendo. Teve um ranking outro dia que a gente teve que preencher, que eram as informações justamente sobre o impacto social. Como é que a internacionalização ficou sabendo disso para preencher o ranking?
com o coleta CAPES que os programas fizeram. Então, foi lá a pós-graduação, pegou do coleta CAPES as informações mais relevantes que vocês colocaram e a gente colocou no ranking. E assim a coisa foi solidificando, e eu espero que até, né, o final da nossa gestão isso seja ainda mais forte. Bom, dando continuidade aqui, a gente já entendeu a ficha de avaliação, já entendeu que tudo tem pesos, né, e que a gente precisa entender esses pesos. A gente, o documento de área, Mariana tem aí, ela pode mandar para todos vocês, para vocês lerem. É um documento que está muito bem desenhado, assim, para nortear, né? E aí, dentro desse contexto de conhecimento, nós na GEUFMA, seguindo uma decisão, né, dessa gestão de tornar transparentes os dados, nós resolvemos colocar os dados da pós-graduação em forma de dashboard no portal de transparência da universidade. Então, para quem ainda não viu, eu vou mostrar rapidamente esse dashboard para a gente poder ter tempo para conversar um pouquinho. Então, aqui, transparência e prestação de contas. Aqui embaixo, vocês vão ver o UFMA em números. E aqui tem o link da pós-graduação. Então, são 3 dashboards, um sobre os discentes, sobre a origem, onde estão, outro sobre as bolsas, sobre o valor investido em cada programa. Eu acho que esse dashboard de bolsas é muito importante para que a gente entenda o quanto é investido. Isso é importante, inclusive, para os alunos entenderem quanto que é investido na formação deles, né? E esse aqui é o Programas e Cursos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Rapidamente, isso está aberto, né, para quem quiser acessar depois com mais calma. Então, nós temos hoje 53 programas de pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão. Dentro desses 53, nós temos 64 cursos, sendo 44 cursos de mestrado e 15 cursos de doutorado, né? Estamos distribuídos em 4 campos e 7 centros. Então, aqui está o mapinha com a nossa distribuição, e aqui vocês conseguem ver por centro, né, a distribuição e Bacabal aqui representado. Aqui o total de cursos e total de programas, então nós temos um curso e um programa, né, um curso e um programa em Bacabal. Quando eu vou para a área de conhecimento, eu posso ver fazer especificamente a pesquisa de Bacabal, né? Então, nós temos um curso apenas, então, 100% na mesma área, né? 100% acadêmico, ainda não temos profissional em Bacabal. E aqui existem pequenas informações, né, sobre o que são as formas de cursos que a gente tem, por exemplo, um curso individual, um curso em forma associativa, que pode ser em rede ou em associação. Se vocês quiserem mais informações, tem um Saiba Mais aqui, que vem todo um detalhamento. O que é um curso de mestrado, o que é um curso de doutorado, o que é um curso profissional, o que é um curso acadêmico. Então, tudo isso é relevante para que a gente se aproprie, né? Eu estou fazendo um curso de mestrado e eu percebo, às vezes, que a gente recebe alunos que demora um pouquinho a cair a ficha, que é um curso de mestrado, o que é um curso de mestrado, e que um curso de mestrado é totalmente diferente de um curso de especialização, totalmente diferente. Só que no começo, às vezes, é difícil virar a casinha, né? Não, eu não estou no curso de especialização, eu estou no curso de mestrado. E que o sucesso desse curso, desse programa, depende desse aluno. E que não é uma turma que vai se fechar e vai acabar. Não, a gente quer que esse programa seja longevo e vá cada vez melhor e crescendo. E que isso vai depender de cada uma das turmas. Cada turma vai ter o seu papel, né, nesse crescimento. Bom, nesse contexto, nós podemos analisar também por área de conhecimento do CNPq. Por que colocaram a área do CNPq e não nota CAPES, e não área CAPES? Porque são muitas áreas CAPES, né? São mais de 40 áreas CAPES, então o gráfico ficaria muito poluído. Então, nós entendemos que as áreas do CNPq são áreas que são mais abrangentes e a gente conseguiria ter uma ideia geral de grande área, né, em termos de pós-graduação.
Então, aqui tem uma explicação como é que é feita a divisão de notas, então, que vai de 1 a 7, que os programas novos no sistema ainda não foram avaliados, então recebem uma nota A, né, que ainda não é uma nota propriamente dito, mas que muito provavelmente serão cursos nota 3, quiçá nota 4. Né? Por que eu digo quiçá nota 4? Porque nós temos cursos de doutorado novos, que são A, mas que intrinsecamente são nota 4. Né? Então, para ter doutorado, necessariamente, ele tem que ter padrão de 4. Né? Bom, aqui eu consigo ver cada programa, então, se eu colocar no programa de vocês aqui, especificamente no programa de letras Bacabal. Então, eu consigo ver as informações bem direitinho. Nota do programa, um curso, uma área de concentração, 2 linhas, essas linhas são literatura, cultura e fronteira do saber, e texto e discurso. Aqui são 19 docentes, e todas essas informações, elas são capturadas diretamente do SIGA. Então, à medida que vocês forem atualizando, ano que vem vamos mudar as linhas, vamos mudar no SIGA, esse dashboard vai ser atualizado automaticamente. Isso dá uma segurança para a gente, porque isso é validado pelos programas, né? Isso não é validado pela pós-graduação, pela diretoria de pós-graduação. Cada programa vai validar suas próprias informações. Então, é uma ferramenta útil tanto para nós da gestão, quanto para os programas, né, para os coordenadores, quanto para os presidentes de agência de fomento. O próprio André já disse que tem ajudado muito ele para que ele consiga ver, né, como é que está a distribuição de cursos aqui no Maranhão e tal, porque às vezes ele precisa fazer os editais pensando nessa distribuição para ver o recurso. Então, a gente ficou bastante feliz com esse resultado. Então, como eu falei para vocês, são formas da gente ampliar o conhecimento sobre o que a gente faz. É preciso que a gente tenha esse papel de divulgar os trabalhos da pós-graduação. É preciso que a gente desmistifique a pós-graduação, né, que ela não seja uma coisa inacessível, ela é acessível a todos, e a gente quer que seja assim, cada vez mais acessível, né? Por isso que a gente tem comentado com alguns coordenadores, e a gente inclusive colocou na instrução normativa de seletivo para entrada nos cursos, para acrescentar as cotas, né, de ações afirmativas, porque a gente quer que o acesso seja o mais amplo possível, né? E é importante também eu mencionar para vocês que sem uma chega em lugar nenhum. Então, é importante docente. E eu vou dar um ótimo exemplo aqui para vocês. Um dos cursos que mais cresceu, digamos, mais rapidamente na Universidade Federal do Maranhão foi o curso de saúde coletiva. Por quê? Porque o curso de saúde coletiva, o corpo docente dele, ele é coeso. É um curso que tem muita afinidade, né, entre o corpo docente. Tem muita afinidade. E eles, inclusive, eles têm uma estratégia interessantíssima, que uma vez por ano, eles conseguem se reunir. Antes da pandemia, eles iam para Barreirinhas, mas pode ser qualquer cidade perto. Eles iam para Barreirinhas, ficavam imersos lá no hotel, e eles ficavam construindo as estratégias do próximo ano, né? Eles faziam um relatório do que tinha acontecido no ano anterior, faziam as estratégias do próximo ano, e eles tinham 2 dias que eles chamavam de workshop de artigos. Então, eles pegavam os artigos dos alunos, aqueles artigos que muitas vezes já voltaram, ou nem saíram da gaveta, vamos trabalhar em conjunto. E trabalhavam esses artigos e conseguiam tirar da gaveta esses artigos. Então, isso fortaleceu demais esse programa. Rapidamente, eles conseguiram nota 4, pediram um doutorado, e hoje eles já são nota 5. Então, isso muito rápido, em termos de 3 avaliações, eles já tinham doutorado com nota 5. Então, é uma estratégia que funciona, e que em programas com menos professores, né, vocês têm menos de 20 professores, eu acho uma estratégia
relativamente viável, não precisa necessariamente ser barreirinhas, né? Mas a ideia é ter um momento onde o corpo docente consiga ficar isolado e pensando só no programa. Pode ser 2 dias, né? Pensando só no programa. Como quando a gente vai num congresso, né? A gente está ali para aquele congresso pensando naquilo. Então, isso seria muito importante como estratégia, né? Nem que fosse uma vez a cada, no meio da quadrenal, no fim da quadrenal, enfim. Mas manter a coesão do corpo docente e que todos queiram chegar juntos, né, naquela meta que foi traçada. E não pensar na mangueira lá em cima, mas ir traçando as estratégias nos galhos, né, para passar pelo 4, pelo 5 e chegar no 6 e 7, daqui a umas 3 quadrenais, por exemplo. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se era isso que a Mariana tinha em mente, mais ou menos, mas estou aqui para qualquer dúvida. Bom, Flávia, eu super agradeço, né, a fala, eu acho que foi super rica para a gente, né, para o programa como um todo, e está muito afinado com uma discussão que eu e a Lucélia a gente vai fazer pela tarde também, né, porque a nossa discussão, a ideia na parte da tarde, é a gente olhar para a ficha de avaliação mais detidamente, né, e depois mostrar alguns gatilhos, né, a gente foi identificando pelo preenchimento, né, algumas partes que a gente acha que estão mais frágeis, e aí a discussão vai ser um pouco de apresentar também essas partes mais frágeis que a gente percebeu, né, nessa escrita do relatório, né, então a partir das fichas de avaliação. Então, a gente agradece muitíssimo, né? E aí acho que eu tenho também que fazer vários agradecimentos à Flávia, porque é uma pessoa extremamente competente, sempre ajudou a gente no que for necessário, sempre tirando dúvidas em qualquer horário mais improvável, assim, que a gente sempre pede ajuda para ela, né? E também esse trabalho muito cuidadoso que a gente teve, inclusive, de todo o nosso relatório foi lido pela equipe da Flávia, pela Flávia, e deu uma devolutiva para a gente com pontos que pontualmente precisavam ser alterados, melhorados, e a gente seguiu isso. E isso é muito bom porque, como a gente está começando, né, sempre nos ajudou muito a entender como as coisas estão funcionando, a entender o que precisa mais. Eu agradeço muitíssimo. E eu acho que a gente pode abrir para alguma fala, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a professora Flávia. A gente tem um tempinho aí. Pode falar, Fábio. Bom dia a todos e a todas. Claro que agradecer a fala da professora Flávia, os esclarecimentos, todas as informações, o modo bem pedagógico, assim como conduziu a fala também, eu acho que ficou bem esclarecedor. Eu tive dúvidas, é claro que não por falta de mérito da professora Flávia, mas com relação mesmo a um pouco dessa dinâmica da internacionalização, né, já que conta tanto para o programa. Hoje, como a gente tem esse cenário pandêmico, né, de atividades remotas, isso tem remodelado um pouco a natureza dos programas, né, tanto da graduação como da pós. Só que antes da pandemia, as atividades remotas não contavam muito bem, né, dentro da vida acadêmica. A minha dúvida, Flávia, é com relação à maneira como esses convênios poderiam ser estabelecidos. Por exemplo, a CAPES vê com bons olhos que a gente organize algumas mesas e convide de forma remota os professores internacionais, ou até mesmo, sei lá, montar alguma disciplina também de forma remota para tentar é, trazer alunos de fora, né, para uma atividade que não seja assim presencial. É claro, estou pensando aqui na falta de verbas, né, de trazer um professor de fora, de dar suporte a um aluno que seja de fora, ou dar suporte aos nossos alunos para as outras instituições também. De que forma a CAPES tem avaliado isso, enfim, o que você pode pensar sobre isso? Ótima pergunta. Na verdade, antes da pandemia, já era muito bem vista a participação de membros estrangeiros via remota, né? E não se tinha nem a facilidade que se tem hoje de Google Meet, nada disso. Era Skype, coisas assim, né? Ou então tinha que se ir para uma sala de videoconferência e tudo. Então, isso já era bem aceito. A participação de membros externos nas bancas
membros externos, que eu digo estrangeiros, já seria o primeiro passo, entende? Por quê? Porque isso obriga que o aluno tenha um mínimo conhecimento na língua, né? Se for um que só fale inglês, por exemplo, né? Que o aluno tenha um mínimo conhecimento da língua para que ele consiga defender o trabalho dele em inglês, e isso vai ser colocado no relatório. Então, não se preocupe, porque isso já era bem visto antes, e agora, depois da pandemia, o remoto ele veio para ficar. A gente vai seguir nisso, num modelo híbrido, digamos assim, porque a gente percebeu o quanto é eficiente, né, essa participação do membro externo. Todos os nossos membros externos de bancas têm sido por videoconferência, e o quanto que isso economiza para o programa, né, e para a instituição como um todo. Então, inclusive disciplinas, nós já tivemos disciplinas de pessoas estrangeiras, também por videoconferência, o que foi super bom, né? Foi super produtivo, tanto para o professor que não teve que se deslocar para o Brasil, né, quanto para os alunos que puderam acompanhar, e até, como é gravado, podem rever a aula, talvez em modo mais lento, né? Alguma coisa que se perdeu no ao vivo, ele consegue rever a gravação. Então, isso seria o primeiro passo. O segundo passo é verificar, junto ao corpo docente, se existem já algumas parcerias. Se vocês já têm algum parceiro, algum professor que já tem um parceiro no estrangeiro e que já publique junto, ou que, de repente, o professor fez pós-doutorado nesse parceiro. Então, vamos estreitar esse laço e vamos fazer um convênio. Porque se esse convênio não for estabelecido, é como se não existisse dentro da universidade, né? Fica uma coisa muito, muito isolada. Então, o convênio, ele ampara ambas as universidades e permite que venham professores, que nós enviemos professores, que os alunos venham e que os nossos alunos possam ir também. Então, isso facilita um pouco. Conta numericamente, né, para a universidade enquanto número de convênio, e facilita nessa mobilidade, digamos assim. E esses convênios, eles terminam virando projetos em parceria, terminam virando artigos em parceria. Existem índices no Web of Qualis, por exemplo, que é nossa quantidade de artigos com parceiros internacionais. Ainda é muito baixo isso na Universidade Federal do Maranhão. Então, é uma meta que nós temos de aumentar isso, né? Nós temos que aumentar os artigos em parceria. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos, e eu falo experiência própria, porque eu também tenho um certo acomodamento, às vezes, né? Porque sai da zona de conforto, né? A gente procurar essas parcerias para publicações. E a gente termina publicando com os nossos parceiros nacionais e tudo. Como minha formação é de São Paulo, e em São Paulo a gente tem um parque de equipamentos que me suprem as necessidades, digamos assim, muitas vezes por conforto mesmo, não procuro parceiros estrangeiros, e isso tem que mudar, né? Tem que mudar a nossa cabeça para que a gente consiga galgar os índices internacionais. Flávio, deixe-me só aproveitar ainda, né, o assunto. Essas parcerias também regionais, elas contam também? Essa é uma primeira dúvida. Uma segunda dúvida, com relação a essa parte da internacionalização, as parcerias com países de língua portuguesa geram também algum impacto positivo? Ou seria necessário a gente sempre focar no inglês e o espanhol, que são as línguas comerciais? Então, teve uma vez que a gente teve uma palestra aqui da coordenadora da internacionalização da CAPES, antes da nossa gestão atual, e ela falou isso, que os países de língua portuguesa, eles não contam tanto, né? Porque, a princípio, ainda que a gente sabe que muitos institutos em Portugal falam inglês no instituto, né? Mas a parceria em si, ela não conta tanto. Então, contaria mais realmente países de língua inglesa, língua espanhola, depois língua francesa, e aí sim, língua portuguesa. Então, é preferível envolver os esforços em países de outras línguas que não a língua portuguesa. Agora, as parcerias regionais, sim, são importantes. As parcerias nacionais também são importantes.
tem locais para a gente colocar isso nos nossos relatórios. Então, é importante que o programa de letras não fique só no programa de letras e que isso seja demonstrado. Não, eu faço parceria com o programa de letras, enfim, de São Luís, eu consigo parceiros na região norte, eu consigo outros parceiros em outros estados da região nordeste, eu tenho parcerias com São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Tudo isso é importante, porque a endogenia é que é mal vista. Então, a gente tem que tentar ao máximo tirar esse caráter endogênico da nossa produção. Pode falar, Cristiane. Oi, gente, bom dia. Eu não vou aparecer porque eu estou aqui num ambiente que não é possível. Agradecer também a fala, né, da professora Flávia, enfim, todos que estão aqui acompanhando. Professora, eu confesso que agora, nessa afirmação, né, sobre a pouca pontuação, ou a pouca, sei lá, como é que a gente pode dizer, né, mérito em trabalhar com parcerias, né, de universidades de língua portuguesa, é algo que me chamou a atenção, porque esse fato de desvalorizar a língua portuguesa, né, porque a gente, no curso de letras, a gente vem num processo de valorização da língua portuguesa no mundo. Então, eu tenho parceria com vários institutos em Portugal, e a gente questiona por que nós temos que escrever em inglês, francês, por que não em português? Por que não valorizar a língua portuguesa, né? Então, é uma discussão que vem de uns 3, 4 anos para cá, né? Lógico, entendendo que a língua inglesa continua sendo aí o carro-chefe, né? Mas eu fiquei um pouco preocupada porque nós, por exemplo, do curso de graduação, o curso de literatura é literatura de língua portuguesa, né? Então, nós não temos língua estrangeira no PPP, né? E, então, a gente estabelece essas parcerias com Portugal, com Angola, Cabo Verde, Moçambique, e eu queria entender melhor isso. Realmente, essas parcerias, então, com países de língua portuguesa não são bem vistas, porque eu tenho essas parcerias com Portugal e eu fiquei um pouco preocupada em relação a isso. Ou eu não entendi, né, professora? Eu queria entender um pouquinho melhor como que funciona, né, a avaliação, né, nessa internacionalização com países de língua portuguesa, que para mim são extremamente relevantes na área de letras, né? Enfim. Obrigada, professora. É extremamente relevante. Não é que não é bem vista. Em uma graduação, digamos assim, de pontuação, os países em língua inglesa e língua espanhola, eles têm maior pontuação do que os de língua portuguesa. Os de língua portuguesa, eles são importantes, importantíssimos, mas a gente não pode ter só parcerias com países de língua portuguesa, porque se entende que a diversidade da internacionalização, ela tem que ser em países de outras línguas também, para que o aluno ele tenha essa possibilidade de desenvolvimento da sua capacidade linguística para outras línguas. É nesse sentido, entende? Então, na pós-graduação, é importante que a gente consiga diversificar isso. Por exemplo, essa bolsa de doutorado sanduíche no exterior, que eu mencionei, da CAPES, mesmo que o aluno vá para Portugal, ele precisa fazer o TOEFL em língua inglesa. Ou, minimamente, que o orientador que vai recebê-lo lá ateste que ele tem proficiência em língua inglesa. Às vezes ele faz uma entrevista, né, em língua inglesa com o aluno, aí vai depender muito da universidade que ele está indo. Algumas aceitam essa entrevista, outras não aceitam. Mas, necessariamente, para ele obter essa bolsa da CAPES de doutorado sanduíche, ele precisa fazer o TOEFL em língua inglesa. Tá? Não, porque, só dando continuidade, a minha questão não é nem sobre bolsa, né, sobre bolsa sanduíche, é realmente o programa, né, o programa como um todo, com as parcerias que são desenvolvidas com outros países. Então, por exemplo, eu trabalho muito com publicação em língua portuguesa, né, literatura portuguesa, brasileira, enfim, e africana. Aí eu fiquei um pouco temerosa, porque por mais que a gente escreva um artigo em inglês, né,
as parcerias ocorrem entre países de língua portuguesa, né? Os contratos, os projetos estão em língua portuguesa. E eu não sabia disso, eu confesso que eu fiquei um pouco até chocada, né, com essa... porque internacionalização entende-se estrangeiros, né? Então, pode ser o vínculo com a China, mandarim, pode ser com o Japão, né, enfim. E essa desvalorização, né, da língua portuguesa, que chama muita atenção, vinda do próprio país de língua portuguesa, né? É verdade. Não, é só esse comentário, né, professora? Mas, assim, realmente eu desconheci essa informação. Isso, na verdade, causou uma surpresa em nós também, quando ela esteve aqui, essa política, né, da CAPES, e houve um reboliço, né, porque a UFMA tem muitas parcerias em língua portuguesa, não só o programa de vocês, mas a gente tem muitas parcerias, e a gente percebeu que a gente estava indo contra a maré. Mas isso que eu estou falando é uma coisa de instituição, de UFMA como um todo. A gente vai ter peculiaridades de área, como, por exemplo, a área de vocês tem essa peculiaridade, mas, por exemplo, se eu for para a minha área, né, a área de medicina, e a gente tiver a grande maioria das parcerias em Portugal, por exemplo, isso será muito mal visto na nossa área. Entende? Então, existem peculiaridades de área. Então, certamente, na área de linguística, a área de vocês, isso não vai ser mal visto. Na minha área, será. Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí, então, quando a gente fala de universidade, a gente vai ter áreas que são, digamos assim, que têm preferência pelas parcerias em língua portuguesa pelo contexto que estudam, e isso é super válido, super justificável, mas vão ter áreas que não se justificam ter parcerias somente com Portugal. Então, se eu pegar, por exemplo, o curso de Ciências da Saúde que eu mencionei, o curso de Saúde Coletiva, que é nota 5, e eles só tiverem parcerias em Portugal, eles vão ser super mal avaliados. Eles têm que ter parcerias em língua inglesa. Por quê? Porque a maior parte da ciência de ponta em medicina não está em Portugal, não está em países de língua portuguesa. Entende? Então, isso é uma coisa que a universidade como um todo vai ter parcerias em Portugal, vai ter parcerias em língua espanhola, vai ter parcerias em chinês e em inglês. Mas a universidade como um todo, a maioria da parceria vai ter que ser em inglês e em espanhol. Mas isso não quer dizer que a gente não vai mais fazer parceria com Portugal. Eu tenho parceiros em Portugal também, que é o Instituto Gulbenkian. Só que no Instituto Gulbenkian, a gente só fala em inglês, não se fala em português. Então, muitas vezes eu falo para o aluno meu, olha, se você está pensando que você vai para lá e confortável porque vai falar em português, esquece, porque lá ninguém fala em português no Instituto, só se fala em inglês. Entende? Então, não é um desmerecimento, é uma característica de área. É uma visão, eu estou falando de uma visão macro, né? Se a gente for pegar nossas parcerias, a nossa parceria da universidade, a maioria delas não pode ser em língua portuguesa. Mas nada impede que, por exemplo, o programa de vocês, 90% seja parceria em português, porque isso é justificável. Eu talvez não tenha me deixado claro o suficiente. Isso não é uma parceria por parceria, é uma parceria justificável pelo contexto do programa, pelo projeto pedagógico, tudo isso, entendeu? Para vocês vai ser nota 10, digamos assim. Para o meu programa seria uma nota 4. Entendeu? Eu só queria acrescentar, né, na verdade, acho que isso que a professora Flávia faz porque, de fato, né, cada área tem as suas relativizações, né? Por exemplo, para a área de letras, eu acho que acho que só algumas áreas de pesquisa que vão ter, por exemplo, Estados Unidos como um dos polos, né? A gente, por exemplo, na área de humanas, a gente tem muito mais, sei lá,
o francês, a França, outros países, dependendo da área de estudos, por exemplo, do que às vezes o próprio Estados Unidos, né? O que se produz em língua inglesa. Mas acho que também tem uma coisa que a gente também tem que entender que, infelizmente, né, acho que é importante que a gente faça todas as parcerias possíveis, né, com quem a gente tem aqui, com quem a gente lida, com quem a gente consegue estabelecer esse diálogo, mas a gente também a gente sabe que essa coisa Existe aquelas parcerias que contam mais também, né? E, infelizmente, o padrão de avaliação da CAPES é um padrão universal que está mais assentado nesse modelo das ciências biológicas, das ciências da saúde, e que vão dizer que importa mais os Estados Unidos, importa os países mais desenvolvidos do que os menos desenvolvidos e as línguas que estão mais em divulgação do que não, né? De alguma medida, as ciências humanas faz um movimento de resistência, né? Na verdade, assim, as ciências humanas e sociais têm um trabalho grande para vencer esses preconceitos, né? Porque isso é preconceito. E a gente tem visto isso ao longo desses anos mais fortemente, com corte de bolsa nas áreas sociais e humanas, com desvalorização, com editais que não permitem, né, muitas vezes, as ciências humanas e sociais participarem, porque eles colocam naquelas áreas estratégicas fechadas que excluem ciências sociais e humanas, muitas vezes ciências humanas e sociais entrando pela tangente em projetos. A gente viu isso no projeto da Amazônia Legal, que terminou que, né, os cursos de humanas e sociais entraram tangencialmente nos projetos. Então, essa é uma questão muito maior do que a nossa universidade, né? É uma questão política que precisa ser debatida, sim. Eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que está assim, né? A gente pode mudar isso, e a valorização da língua portuguesa, eu concordo plenamente que tem que acontecer, mas, infelizmente, ainda é uma escada que a gente tem que subir carregando pedra ainda. Que é justamente isso que nos faz ficar atrás, né? Não é a nossa língua mãe, inglês, espanhol e francês. Então, a gente termina sempre vindo com pedras, subindo as escadas com mais pedras. Então, para a gente chegar lá em cima, a gente tem que ser muito melhor dos que os que estão lá, como diria o outro lá, que já nascem falando inglês, né? Então, para a gente escrever um artigo, e dói quando volta de uma revista falar, você tem que passar no nativo para fazer a correção do inglês, né? Por mais que a gente tenha se esforçado para escrever bonitinho o artigo. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Então, sendo assim, eu agradeço à professora Flávia, mais uma vez, a disponibilidade, né? E a gente continua as atividades no período da tarde, tá, gente? Então, às 2 horas a gente volta, e aí eu e a professora Lucélia, a gente vai apresentar, vai ser muito bacana, porque vai dar uma continuidade, em alguma medida, um pouco que a professora Flávia falou, que a gente vai apresentar a ficha de avaliação e aí olhar para os buracos que a gente viu no nosso relatório da quadrienal, tá bom? Então, bom almoço, bom final de manhã para todo mundo e até breve. É por esse mesmo link, tá, gente? Tá, obrigada a todos. Então, a gente se vê por aí. Espero estar em Bacabal muito em breve. E qualquer coisa que vocês precisarem, estamos na diretoria de pós-graduação. Mariana tem meu telefone também, podem acessar a qualquer momento. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Depois vamos pensando na nossa viagem para Barreirinha. Me convidem, me convidem. Vamos todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Professora Lucélia? Opa, bom dia. Só interromper aqui a gravação.